Boa noite. Dando continuidade à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós hoje vamos trazer aqui alguns apontamentos a respeito de Jesus e a convivência, né, dele junto ali com os essênios. É muito interessante a gente entender, né, porque há aqueles que acham que tem até pessoas que querem formar, que formam a opinião, né, que são da opinião que Jesus teria, digamos que feito um estágio, teria aprendido da doutrina dos essênios enquanto estava por tempo ali, enquanto estava se preparando, antes de começar a sair, vamos dizer, do anonimato, se é que isso aconteceu, né, porque o Cristo o seu nascimento, tudo que ele fez, a sua vida inteira, foi um acontecimento que encerrou grandes ensinamentos o tempo todo. Porém, como fica registrado os atos dele ali dos 30 aos 33 anos, há aqueles que defendem a ideia, que dizem que durante a juventude, a adolescência, ele ficou ali convivendo com os essênios, né? Mas seria interessante a gente remontar, usar da razão, se apropriar bem desses livros maravilhosos que a gente tem, que explica muita coisa, e ver se isso faz, acima de tudo, se faz sentido um mestre, né, aprender. Um mestre vem para ensinar, ele não vem para aprender com ninguém, ele vem para ensinar. Então vamos, com base nisso, sabendo que Jesus é o nosso mestre, será que faz sentido pensar que ele esteve aprendendo com algum grupo, né? Então vamos fazer uma leitura aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro para a gente entender quem eram os essênios, né? Então olha, aqui pelo Evangelho. Era uma seita judia fundada cerca de 150 anos antes de Cristo, no tempo dos Macabeus. Seus membros moravam em edifícios semelhantes a mosteiros e formavam uma espécie de associação moral e religiosa. Distinguiam-se pelos costumes suaves e as virtudes austeras, ensinando o amor a Deus e ao próximo, a imortalidade da alma e crendo na ressurreição. Eram celibatários, então eles não se casavam, né? Condenavam a escravidão e a guerra. Então, dentre aqueles povos, né, aqueles vários grupos de judeus que existiam ali, eles se destacavam porque eles eram mais brandos, vamos dizer assim, nas suas, na sua condição, vamos dizer, na sua visão moral das coisas, embora fossem muito rígidos ali, muito severos com relação às práticas que eles na vida social deles ali com relação à religião e tudo mais, né? Tinham seus bens em comum e se entregavam à agricultura. Opostos aos saduceus sensuais que negavam a imortalidade e aos fariseus enrijecidos por suas práticas exteriores, para os quais a virtude nada mais era do que aparência, eles não tomavam nenhuma participação nas disputas dessas duas seitas. Aproximavam-se, por seu gênero de vida, dos primeiros cristãos. Os princípios de moral que profetizavam fizeram algumas pessoas suporem, veja como está escrito aqui, suporem que Jesus fizera parte desta seita, antes do início de sua missão pública. O que é certo é que ele devia conhecê-la, mas nada prova que ele fosse filiado, e tudo quanto se tem escrito a respeito é hipotético. Então, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec deixa muito claro que tudo que se fala a respeito é só hipótese, né? Mas que sim, possivelmente Jesus os conhecia. Jesus conhece a todos, né? E se Jesus estava encarnado nessa época em que todos esses estavam também, é evidente que ele conhecia, né? E aqui no livro A Caminho da Luz, a gente também tem, né, uma colocação de Emmanuel,
falando, né, de Cristo e os essênios. Então vamos lá. Então já vimos o que é que Allan Kardec nos fala no Evangelho, vamos ver o que Emmanuel fala aqui, né, através da mediunidade do Chico no A Caminho da Luz. Muitos séculos depois da sua exemplificação incompreendida, né, a exemplificação de Jesus que foi incompreendida, há quem o veja entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas, antes do seu messianismo de amor e redenção. As próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador e de todas as criaturas. Então, existem ali, né, aqueles que querem difundir algumas ideias ali, né? E não só aqui encarnados, mas também no plano espiritual, né? Mas aí continua e querem difundir, né? Porque sempre vai ter quem se afine com essas ideias e vai acatar. Mas continua Emmanuel, veja. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, e nós vimos ali no Evangelho que, de fato, eles se distinguiam daqueles povos, daqueles grupos de judeus da época, né, pelos seus costumes, eles se distinguiam, eles tinham uma preocupação com a moral que os outros, às vezes, não tinham, eles se aproximavam, as suas ideias se aproximavam um pouco ali das ideias cristãs, né, dos cristãos, embora eles não, até então, né, vamos pensar antes do Cristo, antes da chegada do Cristo, eles não, vamos dizer que eles não conhecessem, até antes deles conhecerem, já tinham essas ideias que se aproximavam do cristianismo, né? Então, o Emmanuel coloca, né, que muito embora a elevada cultura das escolas essênias não necessitou da sua contribuição. Eu vou até ler de novo. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição, não necessitou da contribuição das escolas essênias. É óbvio, ele era o mestre, ele era o professor, então ele... Se tivesse que haver um contato ali, seria para que ele ensinasse e não aprendesse, né? Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos dos tempos, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Então, mesmo que a gente não tenha ali relatos nos evangelhos, porque os apóstolos não conviveram com Cristo enquanto ele era criança, né? Mesmo que a gente não tenha isso, nós sabemos que a vida inteira do Cristo foi um grande ensinamento, né? Mesmo ele criança, todos os feitos dele, nas suas atividades, aonde ele estava inserido, com certeza ele estava reunindo ali grandes e grandes ensinamentos desde o berço. Seu nascimento já foi um grande ensinamento. E aí, para a gente completar, tem pouco tempo, não vai dar para ler muito, mas tem esse livro aqui maravilhoso, é muito maravilhoso. É um livro que foi psicografado por Corina Novellino. Ela é uma parente aí distante, né, do Eurípides Barçanufo, e é uma história contada pelo Eurípides Barçanufo mesmo, em espírito, né, e foi narrado esse livro para ela, e ela publicou esse livro, ela escreveu, mas ela ficava na dúvida até que Chico Xavier, lendo ali todos os escritos, né, ele confirma para ela a autenticidade do livro, né, vindo ali de Eurípides mesmo, e outros personagens também conhecidos, assim, de nós que somos espíritas, fazem parte dessa história, né, só que numa encarnação passada, né, são eles Dr. Bezerra de Menezes e Caibar Schutel,
né? Além do próprio Eurípides Barçanufo contando uma experiência deles na época de Cristo, em que eles estavam encarnados entre esses essênios, eles eram essênios, né? Então é muito interessante esse livro. Não dá para a gente pegar tudo, mas entre os capítulos 30 e 36, o livro inteiro tem que ser lido, né? Mas entre os capítulos 30 e 36, vem falando dessa, porque eles esperavam, né? Eles esperavam alguma coisa. Todos esperavam o Messias, os judeus da época, todos eles esperavam o Messias, né? Com uma ideia meio equivocada, mas esperavam. Eles já esperavam com uma ideia mais justa, com maior sentimento, né? E esperavam tanto que até que chegou um dia que eles de fato conseguiram se encontraram numa estrada. Eu vou ler, gente, só o momento de quando eles se encontraram, tá? Para a gente entender, né? Que Jesus sempre foi o mestre, e sempre veio para ensinar, não importa que idade ele tivesse. Ele não veio aprender, ele veio ensinar. Então eles estavam andando ali numa cidade, né? Hebron, ali, né? Aquele deserto, né? Aquele sol. E eles começaram a ver uma estrela ao longe e ficaram todos ali meio que hipnotizados, né? E eles falam aqui, olha, a estrela aproximava-se em sentido contrário ao do Sol, prestes a desaparecer no horizonte. Nenhum som, todavia, saíra da garganta estarrecida dos viandantes, que eram esse grupo, né? Só que nesse grupo não estava ainda um mais velho, que seria posteriormente aqui a encarnação do Dr. Bezerra de Menezes. Ele não estava nesse grupo, ele se encontra com esse grupo depois. Estavam dois aqui, né? Então eles não conseguiam falar nada, né? Sequer ousavam imaginar a origem daquela estrela cintilante que mais e mais se chegava a eles. Emoções remendantemente dulcificadoras paralisavam-lhes os movimentos, quando a proximidade de um terço de estádio revelou-lhes um adolescente de inenarrável beleza, circundado por fulgurâncias mais brilhantes que o sol da hora sexta. Aparentava 14 a 16 anos. E aí esse adolescente, né, chega até eles e diz assim para eles: nossos amigos esperam-nos, sigamos. Que eles estavam indo para o acampamento lá dos essênios e outros iam se juntar a eles lá, né? E o adolescente, que vocês já sabem quem é, né? Que todos nós sabemos quem é esse adolescente, encontra e diz isso, e se junta a essa comitiva para continuar indo até esse acampamento essênio, né? Sua voz entornava-se em vibrações pungentes por todo o ser dos viajores, com suavíssima melodia angélica. E o que estava acontecendo? Estava tendo um surto, né, no acampamento dos essênios, um surto de uma febre ali, uma doença, uma peste, alguma coisa, que estavam morrendo pessoas ali. Então um deles ali já tinha um deles ali, um dos líderes dele já tinha sucumbido, né, e outras também, né, e aí eles encontram ali o adolescente que fala, né, o pai pede-nos o testemunho da paz legítima no alívio aos corações enfermos, e continuam andando rumo ao acampamento essênio. Quando eles chegam lá, realmente estava complicada a situação, porque muitas pessoas estavam infectadas ali com aquele, não sei se seria um vírus, alguma coisa ali, mas estavam infectados e transmitindo uns para os outros, né? E aí uma senhora que vivia ali, porque as mulheres viviam ali, mas como servindo, né? Fazendo as tarefas, algumas coisas. Então, nesse povoado aí, eles foram recebidos por uma senhora e ela
né, ela diz assim: não aproximeis, jovem, estamos todos infestados pelo mal terrível, que levou muitos dos servidores desta casa. E aí o adolescente diz: não há perigo, bondosa Mira, conhece pelo nome, né? Nós sabemos, o Cristo nos conhece pelo nome. A misericórdia do Pai desceu sobre nossas cabeças. E mais para frente, né? Todos eles ali, cada qual com as suas angústias, né? Um deles aqui, o Josafá, era um desses que estava, né, na estrada e encontraram com um adolescente. Ele estava passando por uma situação muito dolorida ali no seu íntimo, porque ele era um essênio, e como a gente leu ali no Evangelho, eles mantinham o celibato, então eles não podiam se casar, mas ele era apaixonado por uma moça ali, uma jovem judia, né, que trabalhava junto com ela, era uma trabalhava ali cuidando, né, não era empregada, mas vamos dizer, fazia as tarefas que cabiam à mulher ali na época fazer, e essa moça também corresponde ao mesmo sentimento. Mas como eles tinham assim, o dever do celibato, então eles sofriam ali, né, os dois, e ele estava meio abatido com isso. E aí o adolescente, percebendo toda a angústia dele, né, fala assim para ele: levanta-te, Josafá. Era Josafá, né? Nada. E aí ele. Peraí, vamos lá. Porque ele tá ali muito triste, muito tristonho, e o adolescente dá alguns conselhos para ele. E ele se ajoelha, ante as palavras ali do adolescente, ele se ajoelha aos pés, né? Do adolescente, que é Jesus. E aí o Jesus diz para ele assim, olha, o adolescente, eu vou falar adolescente porque é como eles colocam aqui: levanta-te, Josafá, nada fiz que justifique tua atitude de agora. Vamos, irmão, lá dentro há muito trabalho para nós. E conclama ali ao trabalho, né? E aí o que acontece? Nesses dias que o Cristo fica ali com eles, né, o adolescente está ali com eles, ele começa a falar para cada um. Então ele fala, por exemplo, para o Josafá, que está nesse drama íntimo de amar, mas, né, ele seguindo o preceito do celibato, e ele está muito angustiado com isso. Então o adolescente, que todos sabem aqui, né, eu vou falar como está no livro, mas repito, o adolescente é Jesus. Diz assim para ele: Josafá, foste contemplado pelo divino poder para colaborar na grande seara de luz no mundo. Tua tarefa prende-se às conquistas espirituais das criaturas em razão de sérios compromissos ajustados por tua consciência livre. E continua o adolescente: estarás presente às decisivas fases de transição nos setores evolutivos do orbe. Josafá, que não havia aprendido a última página do saber essênio, surpreendera-se ao ponto de quebrar o silêncio que se impusera frente ao grande esperado e exclamou: Como? Como estarei presente em todos os lances do caminho evolutivo? A redenção final das criaturas será então imediata, né? Não tinha o conhecimento ainda da imortalidade da alma, né? O interlocutor divino sorriu de leve e esclareceu: não te assustes, meu bom Josafá, o trabalho alcançará milênios. E o Josafá diz para ele: explicai-me, como poderei viver tanto tempo na terra? E o adolescente diz: Josafá, Josafá, tem muitas coisas a registrar nas páginas de teu coração, e a mais importante não foi ainda recolhida por ti. Mas não te aflijas, tem muitos séculos diante de teus passos, e muitas são aqui as explicações, né? E mais para frente chega um ancião. Esse ancião seria, que é o Lisandro, né? Que seria
Seria a encarnação ali, na época de Dr. Bezerra de Menezes. Ele fica extasiado com o encontro com o adolescente, tanto que quando eles começam a se reunir pelas primeiras conversas, ele imediatamente já chama o adolescente de Rabboni, perguntando, né? Rabboni é mestre. E pergunta para o Rabboni o que é que eles tinham que fazer, o que eles têm que fazer. E agora o tempo está acabando e é a parte mais maravilhosa, que é os ensinamentos que esse jovem, que o adolescente, nesses dias que ficou ali entre os essênios, pelo relato desse livro, foram poucos os dias, ele não ficou fazendo um estágio, ele não ficou um tempo, ele ficou pouquinhos dias ali e deu todo o ensinamento para toda a posteridade, né? Então, assim, falando resumidamente, olha, irmãos, vosso ideal é belo pelos princípios, mas deveis iluminá-los ainda mais pelo constante dar-se aos semelhantes. Então, eles tinham bons ideais, mas eles eram muito fechados, eles não se misturavam, né? E olha o que o adolescente fala para eles. Ide ao encontro dos que sofrem, amparai-os sempre, sem descanso. Ponde nos corações a chama ardente da esperança, apontando-lhes a rota da renúncia com o vosso próprio devotamento. Incentivai-os ao cumprimento do amor mais puro, exemplificando a pureza luminosa dos vossos atos diuturnos. A hora é chegada em que todos devem se unir para a maravilhosa fusão do amor que salvará a humanidade. E aí o Lisandro pergunta, né? Nós devemos substituir os velhos princípios por diretrizes, por outras diretrizes? E o adolescente diz: outra coisa não nos pede o Pai, senão o cumprimento da lei do amor. E o amor é um movimento contínuo, com base no bem-estar do próximo. Né? E aqui fica, gente, é maravilhoso esse diálogo. Aqui eu acho que eu vou deixar esse diálogo para a semana que vem, porque não pode cortar, só que o tempo não pode parar na melhor parte, né? Mas como o tempo já foi, eu vou ler esse diálogo maravilhoso desse essênio, que era o Lisandro, né? Com aquele jovem, aquele adolescente que ficou alguns dias dando maravilhosos ensinamentos. Então, aqui, olha, só para completar e fechar, olha, informação ao leitor tá aqui na contracapa do livro. Conforme relatado por Francisco Cândido Xavier, na história dessa obra, o jovem Marcos, que a gente vai ler semana que vem, teria sido uma das encarnações de Eurípides Barçanufo, Lisandro, a de Bezerra de Menezes, e Josafá de Caibar Schutel. Muito interessante, né? Esses espíritos que estão aí trabalhando, mesmo conforme foi dito aqui, há milênios na obra da regeneração da humanidade. Muito obrigada a todos. A semana que vem a gente continua. Boa noite. Vamos agora ver algumas questões do Livro dos Espíritos, da parte 3, sobre as leis morais. Estamos no capítulo 9, Lei de Igualdade. E o item 1 é Igualdade Natural. Questão 803. Todos os homens são iguais perante Deus? Resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim, e Deus fez as suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. Todos estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante dele. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 131, respondendo à pergunta:
Como adquire experiência o espírito encarnado? Ele responde: a luta e o trabalho são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire as experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Todos nós, seres humanos, atingiremos a perfeição relativa, embora possamos estar longe de chegar a esse estágio, mas também já nos distanciamos um tanto dos nossos primeiros passos como seres humanos. Agora o item 2, desigualdade das aptidões. Questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões a todos os homens? Resposta. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. A mistura de aptidões é necessária a fim de que cada um possa contribuir para os desígnios da providência, nos limites do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz, e é assim que cada um tem a sua função útil. Além disso, todos os mundos, sendo solidários entre si, é necessário que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria criados antes do vosso, venham habitar aqui para vos dar exemplo. Então todos fomos criados por Deus, simples e ignorantes. No decorrer das encarnações, cada um começa a se desenvolver as suas qualidades. De modo geral, nem todos desenvolvem as mesmas aptidões ao mesmo tempo, pois cada um tem vivências diferentes. Além disso, nem todos foram criados ao mesmo tempo. Portanto, há espíritos em diferentes graus evolutivos e suas características pessoais. O bom disso é que podemos aprender um com o outro. Questão 805. Passando de um mundo superior para um inferior, o espírito conserva integralmente as faculdades adquiridas? Resposta: sim. Já o dissemos, o espírito que progrediu não regride mais. Ele pode escolher, no estado de espírito, um envoltório mais rude ou uma situação mais precária que a anterior, mas sempre para lhe servir de lição e ajudá-lo a progredir. Assim, a diversidade das aptidões do homem não se relaciona com a natureza íntima de sua criação, mas com o grau de aperfeiçoamento a que ele tenha chegado como espírito. Deus não criou, portanto, a desigualdade das faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento se manifestassem em contato a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar os mais atrasados a progredir. E também a fim de que os homens, necessitando uns dos outros, compreendam a lei de caridade que os deve unir. Então, espíritos que já habitam outros planetas mais evoluídos que o nosso podem encarnar aqui. Esses espíritos podem renascer aqui para cumprir uma missão de auxiliar na nossa evolução. Eles não perdem suas qualidades por estarem vivendo aqui num planeta inferior. Esses espíritos não vão regredir, não é possível retrogradar na evolução. Pelo contrário, estes aumentarão seus méritos, pois estarão praticando a caridade num local e em condições mais inferiores às deles. Agora o item 3, desigualdades sociais. Questão 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Resposta: não, é obra do homem e não de Deus. Então, os homens são iguais no sentido de que todos têm o mesmo direito, mas cada um tem suas características pessoais e cada um tem o seu progresso espiritual. O problema são as grandes diferenças que surgem nas condições sociais de encarnados. Há aqueles que têm tudo e outros que não têm nem alimentos. Essas diferenças não estão nos desígnios de Deus, é fruto das imperfeições do homem e, portanto, a sociedade não é totalmente solidária. Precisamos vencer as dificuldades do orgulho e do egoísmo para que possamos
nos ver e nos tratarmos como irmãos. Questão 806A. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Resposta: só as leis de Deus são eternas. Não as vê desaparecer pouco a pouco todos os dias? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, restando tão somente a desigualdade do mérito. Chegará um dia em que os membros da grande família dos filhos de Deus não mais se olharão como de sangue mais ou menos puro, pois somente o espírito é mais puro ou menos puro, e isso não depende da posição social. A nossa aparência física não diz nada das qualidades morais de nós, né? De ninguém. A beleza pode estar escondendo grandes dificuldades morais e o inverso também ocorre. Espíritos muito evoluídos encarnam em condições sociais e físicas que não chamam a atenção pela aparência, mas pela bondade e humildade. Qualidades que muitos não valorizam ou não dão importância e não se preocupam em desenvolvê-las. Questão 807. Que pensar dos que abusam da superioridade de sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? Resposta: eles merecem o anátema, infelizes que são, serão oprimidos por sua vez e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Então, como já vimos em outros momentos, a toda ação há uma reação. Quem faz o bem recebe o bem, e quem faz o mal cria para si o que fez para os outros. Item 4. Desigualdade das riquezas. Questão 808. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades que dão a uns mais meios de adquirir do que a outros? Resposta: sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Então é verdade que existe a desigualdade devido à diversidade das aptidões, além de haver diferentes interesses, e há ainda as influências sociais e econômicas que influem nos negócios, sem contar que pode haver o abuso do direito e a negligência dos deveres. Questão 808A. A riqueza hereditária, entretanto, seria fruto das más paixões? Resposta: que sabes disso? Remonta à origem e verás se é sempre pura. Sabes se no princípio não foi o fruto de uma expoliação ou de uma injustiça? Mas, sem falar da origem, que pode ser má, crês que a cobiça de bens, mesmo os melhores adquiridos, e os desejos secretamente alimentados de possuí-los o mais cedo possível, sejam sentimentos louváveis? Isto é o que Deus julga, e te asseguro que o seu julgamento é mais severo que o dos homens. Então, herdar bens não tem nada de errado. Também, se aquele que deixou os bens o obteve por meios ilícitos, aquele que herda não responde por isso. A demonstração de dificuldade moral para o herdeiro que cobiça a herança que possivelmente possa receber. Então isso é uma dificuldade moral dele, né? Pior ainda é buscar meios ilícitos de conseguir a herança antes do tempo, antes do desencarne do doador, né? Questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível e existiu alguma vez? Resposta: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres se opõe a isso. Igualdade absoluta em riquezas não é possível. Suponhamos que algumas pessoas recebam a mesma quantia de dinheiro. Daqui a algum tempo não terão todas elas o mesmo valor. Cada um tem um modo de pensar, uma escolha e um objetivo diferente, de forma que, depois de algum tempo, nenhum deles terá o mesmo valor. Portanto, não é possível a igualdade de riquezas. Tem uma frase de Emmanuel citada no livro Pensamento de Emmanuel, do capítulo 30, que foi escrito, um livro escrito por Martins Peralva. A frase é: dinheiro na estrutura social é comparável ao sangue do mundo orgânico, circulando garante a vida e parando acelera a morte. Portanto, o dinheiro foi feito para girar, como se diz. Assim, a circulação do dinheiro cria
as relações de troca, o comércio e também a criatividade na sociedade. Promove as relações que auxiliam no desenvolvimento e evolução intelectual, mas também a moral no decorrer do tempo. Martins Peralva faz uma citação de Kardec nesse mesmo livro, O Pensamento de Emmanuel. Eu vou ler. Sendo a riqueza o meio primordial de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, nem atividade, nem estimulante, nem pesquisa. Com razão, pois, é a riqueza considerada elemento de progresso. No mesmo livro, Martins Peralva escreve: quando os homens entenderem a mensagem espírita cristã, passando a viver, a respirar em clima de confiança e solidariedade, pela certeza de que os vínculos do amor os ligam, desaparecerão as barreiras que os separam. Questão 812. Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Resposta: não, mas o bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem, porque o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo de acordo com a vontade e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo e é o homem quem o perturba. Então, tem uma nota de Herculano Pires, que traduziu esse livro. Eu vou ler o que ele escreveu sobre isso. No mundo de hoje, este problema já vem provocando tentativas de solução. Trata-se do aproveitamento das vocações, cujo desperdício sistemático acarreta perdas consideráveis à economia social e profundo desequilíbrio na estrutura da sociedade. No livro Dicionário da Alma, psicografado por Francisco Cândido Xavier, tem uma frase de Guilherme Dias: o serviço à humanidade enquadra-se no fatalismo do bem, perceptível somente àqueles cuja visão já se distanciou do círculo estreito dos interesses exclusivamente materiais. Então vejamos, o bem-estar é mais importante que a riqueza. O bem-estar em relação ao trabalho entra na questão de cada um estar trabalhando na profissão de sua escolha, naquela que gosta, e não buscar a profissão que tenha melhor remuneração, por exemplo, pois a pessoa estará buscando somente o dinheiro. Então o exercício da profissão não será feito de corpo e alma, ou seja, trabalhar com amor, com dedicação, prazerosamente. Questão 812A. É possível que todos se entendam? Resposta: os homens se entenderão quando praticarem a lei da justiça. Quando tivermos um bom desenvolvimento da humildade, saberemos ouvir, compreender a fala do outro e ainda seremos capazes de admitir que esta ou aquela ideia não é a melhor. Questão 813. Há pessoas que caem nas privações e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Resposta: sim, já o dissemos. Ela é sempre a causa primeira dessas faltas, pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É uma pergunta, né? Vou ler novamente. Pois não lhe cabe velar pela educação moral dos seus membros? É frequentemente a má educação que falseia o critério dessas pessoas, em lugar de asfixiar-lhes as tendências perniciosas. Então, nesta questão, vemos que a educação moral é muito significativa para a evolução da sociedade. Pela educação moral, as pessoas saberão escolher viver praticando a lei do bem em todas as circunstâncias da vida e um não será subjugado pelo outro. Na questão 685 do Livro dos Espíritos, fala da educação moral relacionada ao trabalho. Vou ler um trecho. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral pelos livros, mas na que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque a educação é conjunto
e é conjunto de hábitos adquiridos. Mais adiante, continuamos lendo. Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito para o que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente a educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. Herculano Pires, que traduziu este livro, que é o Livro dos Espíritos, que estamos estudando, fez uma observação que eu vou ler. O Espiritismo não encara o trabalho como uma condenação, segundo dizem alguns marxistas, mas como uma necessidade da evolução humana e da evolução terrena. Trabalhar não é sofrer, mas progredir, desenvolver-se, conquistar a felicidade. Então vemos a importância da educação moral para o progresso de todos. A educação moral também influi nas escolhas da profissão, como já vimos na questão anterior. Finalizando, eu vou ler uma poesia do livro Alta de Souza, por ela mesma, e psicografada por Francisco Cândido Xavier. O título da poesia é Mãos. Harpas de amor tangendo de mansinho, a música do bem ditosa e bela, as mãos guardam a luz que te revela, a mensagem de paz e de carinho. Não te afirmes inútil ou sozinho, na existência mais tristes ou mais singela, nas mãos todo um tesouro se encastela, derramando-se em bênçãos no caminho. Ara, semeia, tece, afaga e ajuda. Mãos no trabalho são a prece muda de nosso coração vencendo espaços. E aprendendo com Cristo ante o futuro, tuas mãos como servas do amor puro são estrelas fulgindo nos teus braços. Boa noite a todos. Obrigado, boa semana.